Que resultado simplesmente espetacular, senhoras e senhores. Vai, Corinthians! Você aí criticando o Vitinho, tá vendo? Você que era contra a contratação do Vitinho, o cara tá em outro time, tá ajudando a gente. Brincadeiras à parte, esse empate do Botafogo contra o Corinthians é a melhor notícia possível pra gente nesse domingo, porque esse resultado permite ao Fluminense chegar na última rodada contra o Bahia, dependendo apenas de si, para ficar com a quinta posição, ou seja, pelo Campeonato Brasileiro, garantir a vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Vamos falar sobre isso agora, vou trazer aqui as contas, vou pedir desculpa a vocês se o som não ficar com a melhor qualidade possível, porque eu estou gravando no improviso aqui, tá ventando bastante, então vai tremer um pouco talvez, o som não vai ficar lá essas coisas, mas o importante, quando a gente não dá para fazer o melhor, a gente tenta fazer o melhor. O importante é que a notícia é boa. Esse resultado, ele vem depois... Eu já tinha largado, já tinha desistido, achei que o Botafogo fosse ganhar o jogo de virada. E aí sai aquele gol, enfim, reacende a esperança. Por quê? A gente vai agora para a próxima rodada, depois desse empate com o Botafogo, podendo, veja bem, empatar com o Grêmio. Mas para isso o Botafogo vai ter que perder para o Cruzeiro. O Cruzeiro ainda briga pelo segundo lugar. E querendo ou não, tem uma diferença de grana, de picho para os jogadores. Então eu não acho que o Cruzeiro abandonou totalmente o campeonato. Não acho, tá? É claro que não é como se estivesse disputando o título, mas não acho que os caras vão deixar o campeonato para lá. Então, para mim, é um resultado plausível, ok? Assim como o empate no Fluminense, acho até que o Fluminense tem totais condições de ganhar o Grêmio lá. Também não tá, assim, de férias, mas já tá com a sua situação bem resolvida. Difícil de imaginar ali um cenário onde o Grêmio vai conseguir, enfim, essa vaga ali na Libertadores, pegando o 8º lugar. Acho bem complicado, acho improvável. Mas, de qualquer forma, é um jogo lá na Arena que não tende a ser fácil. Agora, o Botafogo com 59 pontos, o Fluminense com 58, se o Fluminense perde e o Botafogo perde também, eles dependem, o Botafogo continua dependendo de si. Se o Fluminense empata, o Botafogo empata, o Botafogo continua dependendo de si. Então, o cenário claro, que a vitória do Fluminense contra o Grêmio, diante do Grêmio, é um bom resultado em qualquer cenário, evidentemente. Mas o tropeço do Botafogo, ele é fundamental. O Fluminense ganhando vai a 61 pontos, se ganha contra o Grêmio, o Botafogo vai a 60. Ou seja, obviamente com uma vitória nessas condições, o Fluminense também conseguiria chegar na última rodada, dependendo apenas de si. Então essa próxima rodada, ela pode encaminhar muita coisa. Se o Botafogo tivesse vencido o jogo, aí eles dependeriam apenas deles. Né? Se eles conseguem a pontuação, principalmente se o Fluminense tropeçasse contra o Grêmio. Né? Eles iam dependendo de si contra o Cruzeiro, contra o Fortaleza, mas veja bem, vai pegar o Fortaleza na última rodada e o Fortaleza pode torcer para o Fortaleza ir bem nessa próxima rodada, porque pode precisar de uma vitória para escapar do rebaixamento, dependendo de como ficar a zona do rebaixamento. Então também é totalmente possível o Fortaleza tirar pontos do Botafogo na última rodada. Por isso a gente tem que manter essa confiança lá no alto. Esse resultado foi ótimo, não foi o melhor resultado, mas foi um resultado muito bom, que contribui, que ajuda e vai ajudar, se Deus quiser, o Fluminense chegar nessa quinta posição. Isso sem depender de Copa do Brasil. O melhor cenário possível, né? Sem depender de Copa do Brasil, de ganhar ou não a Copa do Brasil, porque aí vai ser um passo a mais depois, que obviamente é a gente conseguindo chegar nesse título. Então, cara, tá se desenhando um cenário. Eu particularmente, estou bastante confiante na vitória do Fluminense contra o Grêmio, pela forma como o Fluminense vem jogando, pela fome do time. O Grêmio a gente sabe que não vai ter o Carlos Vinícius, que é o cara que está fazendo gol lá. Então eu estou bastante confiante, mas pelo menos nesse empate. E aí o Botafogo perder para o Cruzeiro. Está longe de ser normal. Então, olhando para as duas rodadas, para os adversários de cada time, do Botafogo e do Fluminense, olhando para os dois jogos, eu vejo uma tabela mais favorável ao Fluminense do que ao Botafogo. Mas é aquele negócio, né? Não adianta a gente falar aqui na teoria e na prática as coisas não acontecerem. Então a gente vai para essa última rodada, para essas duas últimas rodadas, com tudo para conseguir essa quinta posição e já garantir essa vaga direta na fase de grupos, que passou a ser o objetivo do Fluminense a partir de agora no campeonato,
nessas últimas rodadas. Você aí tá confiante? Eu tô. Confesso que eu tô. E esse gol do Corinthians me deixou ainda mais confiante para esse objetivo. Olha só, deixa aí seu like, se inscreva aqui no canal, tá? Sempre pedindo a ajuda de vocês, fortalecendo sempre, conto com o apoio da galera tricolor que sempre chega por aqui, dando aquele engajamento fortíssimo para a gente ir com tudo para essa reta final de ano. Vamos falar sobre mercado, mas antes uma notícia boa, que é do Hércules. A gente apurou essa notícia ontem, mas com a eleição, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Enfim, estava difícil falar disso, né? Mas o Hércules treinou normalmente ontem, deve treinar nesta segunda-feira também, a princípio. O Fluminense treina às 9h30 da manhã e depois, na sequência, viaja para Porto Alegre. Tá? Dessa forma, o Hércules deve embarcar com a delegação, deve ficar à disposição. E aí vai depender da avaliação da comissão técnica, do Zubeldia, o aproveitamento dele ou não no jogo. Mas ele não tem lesão, foi só um susto, está tudo bem com ele. Tá? A gente sabe que o Canópio está suspenso para essa partida, então vai ser um grande ensaio que o Zubeldia poderá fazer pensando na semifinal contra o Vasco. Ele será obrigado a fazer a partir do momento em que o Canóbio está suspenso e não vai poder disputar esse jogo. Tá? Mas a boa notícia é essa, mais uma ótima notícia, o Hércules não tem lesão, não será problema para se ele ficar fora por uma opção apenas da comissão técnica. Então a gente vai acompanhar, vai apurar algumas informações, acompanhar o embarque do Fluminense e o desembarque em Porto Alegre. Vou partir para Porto Alegre às 11h e pouco da manhã e já esperar o Fluminense por lá, como sempre, o Jornada acompanhando lado a lado com o Flu nesta reta final de ano, nesses momentos decisivos. Falando sobre mercado, a gente sabe que o Fluminense tem mais do que interesse no Nino. Hoje até o GE publicou uma informação de que o clube vai voltar à carga para contratar o Nino em dezembro agora, início de janeiro, repatriar o Nino, aproveitando a vontade dele. É claro que isso não é uma surpresa, muito pelo contrário, e na verdade essas conversas com o Nino, elas nunca pararam. Nino e Mário, eles se falam frequentemente, eles têm uma amizade, uma proximidade muito grande. Então esse próximo passo, o voltar à carga, é acertar com o Zenit, que é o grande problema. Entre o Fluminense e o Fluminense já tem um contrato pronto para o Nino, tá lá, é só pegar, assinar. O Nino quer voltar porque ele tem questões particulares, né, da família dele, com o filho, ele quer voltar, já manifestou isso no meio do ano, e é claro que o Fluminense tem um peso muito grande para ele, e essa relação e a proximidade que ele tem, a gratidão que ele tem pelo clube, ele vai dar essa preferência ao Fluminense, e é claro que o Fluminense tem que ser rápido e agir, que é o que vai ser feito. Agora, tem que saber quantos caras vão pedir para essa liberação, porque o Nino é um jogador importante lá, eles sabem que o Nino tem mercado aqui no Brasil, eles não são bobos, então é saber se com a força do Nino, com os pedidos dele, olha, eu quero voltar, eu preciso voltar para o clube, se ele vai sensibilizar, não o Zenit fazer essa caridade que foi o Fluminense fez em vender o Nino por aquele valor, mas pelo menos aceitar fazer um valor mais dentro da realidade do clube, com condições favoráveis de pagamento, né, para facilitar esse retorno. Aí vai ser uma conversa entre eles. Eu não sei como é a relação do Nino com o Zenit. Acredito que deva ser uma relação boa. O Nino é um cara super profissional, está fazendo as coisas da maneira correta, comunicou. O clube, lá no meio do ano, falou que, olha, agora a gente não dá para esperar, porque você é importante. Aliás, não dá para liberar, porque você é um cara importante para a gente. Sempre foi titular do time. Vamos esperar até o final do ano. E aí, as últimas notícias que temos de lá para cá é de que o Zenit quer abrir espaço no elenco de estrangeiro, precisa abrir espaço para contratar jogadores mais jovens, e pode ser que nessa eles aceitem fazer um valor ali compatível com a realidade do Fluminense de mercado, e aí o Nino vai ter a sua vontade atendida, e claro, o Fluminense também. Então, após a eleição, já concluída ontem com a eleição de Matheus Montenegro, agora o Fluminense vai focar dentro de campo, nos grandes objetivos que ainda tem, e fora de campo começar a trabalhar essas situações. E o Nino é uma prioridade para esta janela de transferências. É uma prioridade, o Fluminense vai tratar o caso dele como mais um retorno de um ídolo. Tudo bem, num curto espaço de tempo, né? Mas, enfim, as coisas acontecem da forma como tem que acontecer, e o Fluminense vai trabalhar esse retorno do Nino como retorno de um ídolo, o capitão da Libertadores voltando para sua casa. E aí eu não consigo não ficar extremamente empolgado e já sonhando, iludido com uma zaga com o Nino e Thiago Silva. Imagina o que é o sistema defensivo hoje do Zubeldia
como o Fluminense se comporta bem, é bem organizado. Agora, você imagina tendo uma zaga com Nino e Thiago Silva. Cara, na moral. Não, o Thiago Silva vai ter que renovar esse contrato aí, cara. Esquece. Não tem como. Vai ter que, pelo menos até o final do ano. Libertadores, não tem negócio. Essa zaga aí, não tem como. É questão de humanidade pra gente, né? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá, um passo de cada vez. A gente se empolga, mas não vai ser fácil, não é simples. Negociar com os russos do Zenit não é fácil. Apesar de que o Mário tem uma boa relação, um bom trânsito com o dirigente lá do Zenit. Eles conversam, na época do Ares, conversaram muito também. Então, enfim, vamos ver como é que essa história vai caminhar, como ela vai acabar. Tomara que seja com um final feliz. Mas tem muita coisa boa, se Deus quiser, para acontecer nessa reta final de 25 e início de 2026. Deixa aí seu like, tá? Lembrando, seu comentário tá aqui e a gente volta assim que possível com mais notícias e mais informações do Fluminense aqui no canal do Leste. Vamos que vamos.